Então tá. Depois de a gente alocar os fusíveis, a gente vai trabalhar aqui em outra aba, tá? Com a parte do religador, né? E relé, tá? Então, muito bem, tá? O religador, então, ele está posicionado, né? Aonde, né? Nesse caso, o religador está posicionado aqui no início do alimentador, certo? Então tá. No religador, a gente vai fazer duas curvas, né? Uma curva lenta, né? E uma curva rápida. Então, vamos começar com a curva lenta. Para fazer a curva lenta, a gente começa sempre com o quê? Com a corrente nominal que passa ali no sistema. Qual que é a corrente nominal que passa ali? Vamos analisar o fluxo de carga. Então, passa ali 218,8 amperes. 18,8 amperes. Beleza? Normalmente se aplica um fator de sobrecarga, né, em cima dessa corrente para ele começar a atuar. Por exemplo, um valor típico de 1,2, tá? Então aqui eu vou ter o IN vezes um fator, né, de sobrecarga ali de fase, né? Então 218 vezes 1,2, que me dá 262,56 aqui amperes. Porém, né, ali eu tenho um condutor, que a gente viu antes que a sua corrente nominal ela é igual a quanto, né? A gente viu que a corrente nominal do condutor é 242 ali, 242. Então aqui, repare, né? Eu já, né? Se eu aplicar um fator de 1,2, provavelmente eu vou estar passando a nominal do condutor, tá? Bem, no caso, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. É o 1/0, né? É esse daqui, 242. Só vou confirmar. Isso aí. É isso aí. Beleza. Tá? Então, tá. Então, aqui eu posso jogar um fator um pouco menor. Por exemplo, 1,1, né? Jogo aqui 240, 241 no limite do cabo aqui. Beleza? Tá? Então, tá. A questão do dial de tempo, né? TMS, né? E o tipo de curva, né? Então, tipo de curva e o dial de tempo. Eu vou analisar isso daqui graficamente, né? Eu vou olhar depois lá no sistema, né? E vou ver o que coordena bem com as outras proteções. Então, isso que eu vou fazer uma análise gráfica depois, tá? Ok. O que mais eu posso considerar aqui, tá? É interessante, né? Também no aspecto da escolha da corrente de atuação. Então, a princípio aqui a gente está escolhendo um valor, né? É até interessante a gente depois colocar assim, né? Deixa os ajustes aqui para o lado, tá? Já retomo isso. Então, outra característica interessante é que ele seja sensível às correntes de curto-circuito, pelo menos as que não envolvam a terra, né? Porque a produção de nêutron vai pegar essas correntes, mas até o final do alimentador, né? Então, para assim, ele, se o fusível não atuar, ele atue, né? Então, aqui a gente tem aqui correntes que não envolvam a Terra, né? Que seriam a trifase, que fase e fase, né? Então, as menores correntes que eu tenho aqui, né? Mais para o final do alimentador, seriam lá na barra 7, por exemplo, né? Que eu teria 978 amperes, tá? Então, aqui é mais uma verificação, né? Que estou olhando lá a corrente de curto-circuito bifásico, por exemplo, lá na barra 7 em amperes, né? Ela é 978 amperes, né? Então aqui eu sei que o meu ajuste está é, sensível, o meu ajuste vai estar sensível para essas correntes aqui, tá? Beleza. Que outra característica também? Eu acho que a princípio seria essa, tá? Então aqui eu poderia usar, né, a corrente temporizada de fase, né? Qual deixar ela assim, né? Qual seria o valor dela de ajuste aqui, né? Então, eu acho que o religador ali, se eu não me engano, ali tem variações de 1 em 1 ampere, então eu poderia usar aqui o 241 ampere de exemplo, tá? Então, aqui em verdinho, né, é o que vai de ajuste mesmo lá no religador, tá?
Esse aqui, então, lembrando, eu estou falando de curva lenta. Ah, e aqui acabei esquecendo de colocar. Esse aqui eu estou falando do temporizado de fase, né? Então, 51, tá? Essa característica aqui. Esse cara aqui, né, eu vou ajustar para ele atuar depois do fusível, né? Aquele conceito do religador, né? Uma curva lenta que atua depois do fusível e uma rápida que atua antes. Beleza, tá? E a 50-0, tá? O que que eu vou utilizar para 50-0? Beleza? A 50-0, então, eu vou atuar de forma instantânea, a princípio, tá? O que que eu vou olhar? Eu vou olhar a corrente de curto-circuito na barra onde está o religador, que no caso aqui é a barra 1, tá? É, então, qual que é a corrente de curto-circuito na barra 1? Na barra 1 eu tenho 3.879 amperes, né? Então, 3.879 amperes, tá? E eu vou olhar principalmente a corrente de curto-circuito lá na barra onde eu tenho outro fusível, né? Que é onde, né, eu quero manter uma coordenação, que seria lá na barra 6, tá? Lá na barra 6, então, eu tenho qual corrente de curto-circuito? Tenho lá em torno de 1.211 amperes, tá? Então, aqui 1.211 amperes, tá? Então, normalmente, o que que se faz o ajuste, né? Até 85% desse valor, né? Então, abaixo de 85% do valor e mais, né, do que 15% desse valor, né? Então, daria para escrever aqui, para a gente ver o que que seria essa margem, né? Vezes 0,85 aqui, né? E aqui eu teria esse cara aqui vezes 1,15, por exemplo. Então, aqui, né, eu 0,85, só para eu ter valores de referência, né? E esse aqui vezes 1,15, tá? Só apenas valores de referência. Beleza? Então tá. Outra característica aqui, que eu tenho, se a gente olha para o sistema, né? Eu também tenho fusíveis aqui na barra 2, barra 3, barra 4. E aqui eu tenho correntes de curto-circuito mais elevados, né? Tipo na barra 2, né? Eu já tenho 3.658, na barra 3, 3.300, né? Então, pode, né, eu ter uma descoordenação aqui, atuar de forma instantânea com um curto-circuito, por exemplo, aqui nesse transformador, tá? E o religador atuar de forma instantânea, tá? Então, talvez esse aspecto aqui não seria tão interessante, né? Ou seja, usar valores mais elevados, tá ok? Então, a princípio aqui, né, a gente vai deixar um ajuste do instantâneo de fase, tá? Mais próximo desse daqui, tá? Então, aqui na barra 2 teria 3.658, então a princípio aqui em 3.700 amperes. Beleza? No religador, ali o modelo que a gente vai escolher, se eu não me engano, tá? A gente escreve esse ajuste em função desse, né? Então, eu já vou deixar assim o que que seria, né? A divisão entre esses dois valores aqui, né? Que seria 3.700 dividido por 241, que dá 15,35. Ok, tá? Outra característica que eu poderia analisar é a seguinte, né? Qual que seria, quando eu energizo esse alimentador aqui, né? Qual que seria a corrente de energização dele, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos lá no aspecto de fluxo de carga aqui, tá? E vamos ver qual que é a corrente máxima que circula no sistema. Eu vou sair do modo design, que está com fator de demanda de 70%, e vou para o normal, que é em 100%, tá? Então, que é aquele valor anterior que eu tinha, né? Então, 330 amperes, tá? Então, a energização aqui, né, uma corrente de inrush, né, no sistema, seria da ordem de quanto, né? A energização de transformadores é normalmente 8 vezes esse valor aqui, né? Então, 3.300 vezes 8, 2.640 amperes. Então, como aqui, a princípio, eu ajustei um valor mais elevado, né? Então, estaria ok, tá? Beleza. Esse aqui seria a curva lenta de fase, tá? Então, beleza. Vamos colocar aqui um religador primeiro
e já preencher esses valores, então, né? Então, vocês vêm aqui, deixa eu só lembrar, o religador, ele tem o símbolozinho 79 aqui, ó, recloser, né? Vem aqui, coloca o elementos. Vamos trabalhar aqui só para analisar o ajuste mesmo no controlador dele. Então, controlador, vocês podem pegar um da Cooper e a princípio esse form 6 aqui, tá? Vamos usar aqui como curva a princípio a moderadamente inversa, né? A ANSI ou normalmente inversa, também conhecida dessa forma, tá? Aqui a gente tem duas curvas, né? Tá? TC1 e TC2. Eu vou deixar a curva lenta como sendo a TC1, tá? Vou habilitar aqui então temporizado instantâneo, o neutro também, né? Depois a gente faz. E o de neutro sensível, a princípio a gente vai deixar de fora aqui, tá? Então aqui, é 241, né? A gente colocou de ajuste, tá? E aqui, ó, realmente, né? É um múltiplo dessa corrente aqui ajustada, né? Então, deu aqui 15,35, aqui 15,35. A princípio aqui de forma instantânea, ok? Então, tá aí configurado, né? Agora a gente pode fazer uma mesma análise, né? De forma semelhante, só que para o neutro, né? Então, vamos lá. Eu quero, então, agora um fator de desequilíbrio, por exemplo, uns 20, 30% aqui. Então, começo a atuar em 65, por exemplo, tá? A corrente nominal do cabo aqui não seria um aspecto a se analisar. Até eu vou deixar assim, né? Porque a de fase já protege, mas enfim, não tem problema deixar aqui para curto-circuito fase terra, ele está fazendo proteção do cabo também, mas isso se analisa mais no aspecto de proteção de fase, tá? E aqui, em vez de olhar o bifásico, vou olhar o fase terra, para ele ser sensível, né, em todo o alimentador. Então, qual os menores correntes de curto-circuito fase terra? No caso aqui, na barra 7, esse aqui, óbvio, na barra da subestação, que está em 69, né, é um valor mais baixo também, mas é outro nível de tensão. Então, é 1010 aqui, né? Então, vou mudar aqui para 1010, certo? Beleza. E aqui, o que eu vou colocar de ajuste? Então, por exemplo, né, poderia botar aqui em 66 amperes, tá? Poderia usar outro fator aqui, por exemplo, 0,2, né, um pouco mais sensível, daí depende do desequilíbrio do alimentador. Deixar aqui como 66 amperes. Tá ok? Aqui, então, vou mudar aqui para as correntes de fase terra, né? Em 1, corrente de fase terra em 6, tá? E aqui posso usar de referência esses valores aqui, né? Mas observando, né, que aqui eu até não cumpri, né, com esse ajuste, né? Porque eu deixei um valor mais alto que esse aqui, deixei 3.700, tá? Mas porém, ainda, né, menor que o 3879 aqui, tá? Que é a corrente de curto-circuito na barra lá. Beleza? Então, aqui ficou religador, né? Vou corrigir só para religador, tá? Certo, então, corrente de curto-circuito fase terra na barra 1 e na barra 6. Corrente de curto-circuito fase terra na barra 1, 13.879. E na barra 6, 1.211. Não, agora eu não quero o trifásico, né? Eu quero fase terra, tá? Então, fase terra até aqui ó, na barra 1 ele é elevado, por quê? Por causa da conexão do transformador delta estrela aterrado, né? Estrela aterrado sólido sem impedância, então esse valor aqui é elevado. Então, 5.132 e lá na barra 6, né? Na barra 7, né? 770. Aqui, ó, né? Também não corrigi lá na barra 7, né? Então tem que ser sensível, né? Ó, nossa, tô fazendo bastante confusão aqui, né? Aqui tá certo. Esse cara aqui, a atuação dele, ele tem que ser sensível para os curtos-circuitos fase terra em todo o alimentador, né? Então, o que que eu vou olhar aqui, ó, né? A fase terra nesse cara aqui, ó, na barra 7 lá, que é 770,
né? Então, desculpa, pessoal, fiz um pouquinho de confusão aqui, mas dá para entender. Então, ó, eu vou atuar em 66 amperes, tá? É acima, né, do desequilíbrio do sistema e abaixo da menor corrente de curto-circuito fase terra que eu tenho ali no sistema, bem mais baixo, né? Então, está bem adequado. Tá ok? Aqui sim, eu vou botar as correntes de curto-circuito fase terra, então esse aqui já vou mudar. Não, esse aqui eu vou ter que pegar, que eu não peguei ainda. Fase terra 946, 5.132. Então, 5.132, 946. Tá legal? Beleza, tá? Então, aqui, né, só atualizando aqui a temporizada de neutro e aqui é a instantânea de neutro, tá? Deixa eu dar um salvar aqui. Beleza. Então, ó, aqui, o que que eu vou observar? Eu vou observar aquela característica também, ó, na barra 2, eu tenho corrente de curto-circuito ainda elevada, ó, 4.500 e pouco, né? Então, eu vou deixar um pouquinho mais permissível, né? É, esse cara aqui, deixar na faixa de uns 4.600, tá? Às vezes aqui, ó, né? Eu acho que ele vai me limitar aqui, ele não vai deixar eu colocar um valor tão alto aqui de atuação instantânea. Eu acho que é 32 vezes o máximo dele ali, tá ok? Então, mas aqui é um pré-cálculo, né? Um ajuste, a gente faz lá e depois a gente observa no coordenograma. Aqui não precisamos comparar com a corrente de Rush, beleza? Vamos só mudar para neutro aqui, tá? Aqui, ó, é, tem diferentes características, né? Vamos deixar aqui como muito inverso para de neutro, tá? O que que a gente colocou lá? 66, tá? E aqui o que eu falei para vocês, ó, o limite é em 32 vezes. Aqui no caso está fixo em 32 vezes, tá? Então aqui na verdade, né, vai ser uma corrente menor, né, que vai ser igual a 32 vezes 66, né? O ajuste vai ser em 2.100 amperes por aí. Então, observe, ó, ele continua sendo maior que esse daqui, então vai continuar coordenando com o fusível, né? Mas não me permitiu colocar correntes um pouquinho mais elevadas, tá? Isso por quê? Porque a corrente de curto-circuito fase terra aqui está elevada por causa da conexão, né, desse transformador aqui, que é um delta estrela aterrado, né? Algo que poderia ser feito, né, seria aterrar, por exemplo, a impedância desse transformador aqui, ó, né, com uma impedância, né, uma resistência, por exemplo, para diminuir as correntes de curto-circuito. Tá ok? Então tá, vamos ver inicialmente como ficou então, né? Selecionar assim, ó, né? Como é que ficou é, a coordenação entre esse religador e, na verdade, esse fusível aqui, tá? Beleza? Então, vamos lá. Vamos gerar um coordenograma. Vamos ver como é que tá esses elementos aqui, tá? Aqui, tá? Beleza? Aqui, ó, só até entra depois aqui no religador. Caso o de vocês não esteja assim, não, mas provavelmente esse daqui vai estar assim já, tá? Então, aqui, né, eu tenho o meu religador, certo? Atuando depois aqui do fusível, né? Curva lenta, tá? Ok. E a curva lenta de neutro, né? Ela tá aqui. Lembrando que ele não mostra, né, a coordenação da curva lenta com o fusível. Até acharia interessante apresentar, tá? Porque o fusível ali, ele começa a atuar enquanto, né? O fusível, ele é de que tá vezes 10, vezes 100, né? Então, por isso, ele está começando a atuar aqui uns 100 amperes, né? Porque ele é um fusível de 40K, né? 40K, vamos ver, ele começa a atuar aqui mais ou menos na faixa de uns 80 amperes, assim, né? É, então, aqui seria interessante até olhar junto com a de neutro. O etap mostra assim. Um jeito de ver isso, né? Por exemplo, tu botar o, o próprio ajuste, né? Do ajuste do de neutro aqui no de fase, só para ver esse coordenograma aqui, tá ok? Mas a princípio aqui, né? Eu tô ajustado aqui na lenta. Beleza?
em relação daí à curva rápida, tá? Então, vou fazer uma cópia aqui, tá? A curva rápida, a gente vai usar só a instantânea, tá? Beleza? Então, vamos fazer o seguinte aqui, tá? Só que aqui, o que que eu vou fazer? Na curva rápida, tá? Instantânea, eu vou querer que ele atue, né? Então, antes do fusível, tá? Então, eu posso fazer uma sensibilização parecida, né? Com essa temporizada aqui, né? Então, eu vou trabalhar diferente aqui. Dessa vez, eu vou apagar esses elementos aqui, tá? Então, o que que eu tenho aqui, né? Eu tenho que a corrente nominal é 218, tá? A nominal do cabo é 242, tá? E eu vou fazer aqui um ajuste, né? Então, um pouquinho acima disso, né? Em 241. E aqui essa aqui vai ser minha instantânea de fase, tá? Só que ela é da curva rápida, certo? Então, só que aqui, se eu botar ela para atuar para essa corrente aqui, para essa corrente aqui, tá? De forma rápida, né? Por exemplo, instantaneamente, na energização do alimentador, ela atuaria, tá? Então, posso usar, né, um bloqueio na energização, ou poderia colocar aqui um tempo, né? Um tempo, por exemplo, de 0,15 segundos para permitir a energização do alimentador, né? Então, tá, beleza. Vamos configurar isso daqui agora aqui no etapa. Antes de fazer isso, tá? Vamos fazer aqui o mesmo, né? Uma de neutro, né? Então, de neutro aqui, tá? A gente, aqui, né? Até a gente pode apontar, assim, para o mesmo ajuste anterior, né? Aqui, a corrente nominal, também a gente sabe que é 218, o cabo 242, e aqui a gente pode apontar para esse ajuste aqui, né? 66, tá? A de neutro aqui, então, pode ser com o tempo, né? Instantâneo, né? Não tem necessidade de temporizar, tá? E aqui, de comparar com a de Rush, tá? Então aqui, isso aqui seria uma opção de ajuste, tá? Aqui um pré-ajuste de forma simplificada, depois você pode analisar melhor ali no coordenograma. Muito bem. Então, aqui, tá? Vamos habilitar o quê? Uma curva 2, TCC2, né? Então, vou habilitar, né? Até aqui, pela sequência de operação, a gente poderia ter colocado, né, a rápida na TCC1, né, e a lenta na TCC2, né? Mas aqui, isso é mais um detalhe, né? Depois vocês podem fazer essa modificação. Então, aqui na de fase, a gente vai trabalhar só com a instantânea. E aqui ela vai ser dependente desse ajuste aqui. Então, a gente vai deixar em uma vez esse cara aqui, né? Que é 241 o seu ajuste. E a de neutro, mesma coisa aqui. E seu ajuste. Ok? Então, tá. Agora sim, né? Ó, eu tenho uma curva rápida, que seria essa aqui de baixo, né? E aqui eu tenho uma curva lenta, que seria a de cima. Então, observe que para todos os curtos-circuitos aqui na redor de 2.000, 200, 200 e poucos amperes, 400, 500, né? O religador vai atuar antes, duas vezes, provavelmente na curva rápida. Se for uma falta temporária, ele vai eliminar esse curto. Se for uma falta permanente, ele vai mudar para curva lenta e vai permitir a atuação do fusível, tá? Certo que eles coordenam aqui até uma corrente, né? 600 e poucos amperes. Ali eu tenho correntes mais elevadas, né? Que vão, por exemplo, até lá na barra 6, né? Na barra 6 eu tenho corrente até de 1.200 amperes, por aí. Então não vai coordenar, né? Para todas as faltas, né? Mas para boa parte delas, tá? E a mesma coisa aqui para de... hum, tá. A de neutro sensível aqui, a gente esqueceu de, na curva 2 desabilitar, certo? Então aqui, né? Ó, se perdeu um pouquinho aqui. Ué, deixa eu sair e voltar aqui.
Ah, eu vou abrir ele de novo aqui. Não sei o que que aconteceu. Era esses caras aqui. Eu vou gerar de novo aqui. Alguma coisa deu errado ali, né? Tá de fase e add new. Beleza, tá. Então, a princípio, estou com esse ajuste aqui, né? Claro que aqui eu poderia salvar, então, né? Que me mostra essa coordenação, curva rápida, fusível, curva lenta. Poderia colocar aqui, né? Então, de fase, eu vou colocar a de neutro embaixo. É, depois eu faço do religador, né? Eventualmente, né? Posso fazer alguma modificação na do religador para coordenar com o relé da subestação, né? Então, pego aqui, beleza? Então, aqui tem a de neutro. Ok? Então tá. Vou fazer o relé aqui do lado, mas antes disso vou fazer uma pausa aqui e seguir em outro vídeo.